na fortaleza de Suzã, onde ele era copeiro do rei, era íntimo do rei Artaxerxes. Ele está ali e recebe a Ananias e alguns dos seus irmãos, e recebe a notícia que o seu povo, o povo de seus pais, o povo do seu antepassado, estava em miséria, estava ali, necessitado, em grande miséria. As portas estavam queimadas, os muros estavam derrubados, e ele fica muito triste, e ele fica tão triste, a ponto do rei Artaxerxes perceber que ele está triste. Por quê? Porque Neemias, ele tinha um trabalho de excelência. Neemias, ele não era qualquer um. O que ele fazia excelente. No entanto, o rei olha para ele e vê um semblante triste, vê um semblante caído, vê que ele não está, glória a Deus, servindo com excelência, da mesma forma que ele sempre serviu. E ele está ali com o seu semblante triste. Vai servir, ele prova o vinho, antes de dar o vinho ao rei Artaxerxes. E o rei Artaxerxes disse: o que é que você tem? Por que o seu semblante está tão triste? O que é que está acontecendo com você? Ele disse: como eu poderia não estar triste, se eu tive a notícia que o meu povo está lá em Jerusalém, o meu povo está em miséria, está em desprezo, está em desonra, está ali em opróbrio. Como é que eu não vou ficar triste? Como eu poderia ficar feliz tendo essa notícia? Eu não poderia ficar feliz. Glória a Deus. Então, quando ele está ali, glória a Deus, o rei pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Em outras palavras, irmã Jéssica, o que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer por esta situação? Glória a Deus. Então, Neemias, ele ora, e ele diz: se é do agrado do rei, que o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha ainda sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? Quando você voltará? Então Neemias, ele aponta um certo tempo, ele diz por quanto tempo precisa ficar lá, glória a Deus, na sua cidade. Então, se parece bem ao rei, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que eles me deem passagem até que eu chegue a ajudar, como também uma carta para Asaf, para que ele me dê madeira, glória a Deus, me dê madeira para eu edificar. E Neemias, ele diz aqui que a mão do Senhor foi com ele. Tudo isso aconteceu, e só aconteceu porque a mão do Senhor era para com Neemias. Então, os governadores, ele enviou também, glória a Deus, os chefes dos exércitos, seus cavaleiros, com Neemias. O rei estava dizendo: você vai, Neemias. Além da carta, além da madeira, além da carta que você vai ter, além de passagem que você vai ter, aleluia. É por isso que eu digo, quando Deus está no negócio, você tem passagem, você tem legalidade, você tem caminho livre, você tem carta, você tem favor a você e a sua família. Quando Deus está no negócio, irmão, o caminho se abre. Irmã Gessina, quando Deus está no negócio, você tem passagem livre, você tem autoridade, você tem favor do rei, aleluia. Então ele foi com aquela comitiva todinha, e quando ele chega lá, glória a Deus, Sambalate e Tobias, ele fica, aleluia, ele não se agrada. Porque a palavra de Deus diz aqui, que eles não procuravam o bem dos filhos de Israel. Ele não queria que o povo de Deus tivesse socorro. Eles não queriam que o povo de Deus vissem suas vidas reconstruídas, suas casas, o templo, o muro. Eles não queriam. Quando eles sabem, eles não viram, eles ficam sabendo que Neemias está ali com a comitiva. Então eles ficam alerta, porque o inimigo é assim,
Eles ficam ali observando. Enquanto você está caído, ele está quieto. Mas quando você começa a se movimentar, quando você começa, quando Deus diz, agora chegou a hora de eu trabalhar na tua vida, aí desperta a curiosidade e a maldade dos inimigos. E ele está lá, quando ele chega a Jerusalém, com 3 dias, à noite, ele se levanta, irmã Gessina, e ele vai contemplar, irmã Ruth, os muros de Jerusalém. Ele começa a arquitetar, ele começa a forjar na sua mente uma planta. Já começa ali a arquitetar como é que vai fazer para reedificar o muro e para levantar as portas de Jerusalém. Ele começa ali a pensar, tanto é que ele não diz nada para ninguém. Ele não diz nada para os magistrados. Ele vai, pega o seu cavalo e alguns dos judeus que estavam com ele. E ele vai ver, ele vai contemplar. Ele chega lá do alto e começa a ver tudo que está assolado. E ali eu acredito que ele começa a... Sabe a gente quando vai construir, reformar a casa? Não é assim? Quando a gente vai reformar a casa, eu quero levantar essa parede aqui eu vou pintar dessa cor. Não, aqui vai ser o quarto dos meninos, aqui vai ser a sala das visitas. Era assim que Neemias estava, contemplando para ver por onde ia começar. Aleluia. E ele não diz nada para ninguém. Aí ele chega, glória a Deus, para os magistrados. Ele fala, ele decide falar. Então ele diz, olha, bem vedes vós, capítulo 2, versículo 17. Bem vedes vós a miséria em que estamos. Que Jerusalém está assolada. E que as suas portas têm sido queimadas. Vinde. Aqui, Neemias, glória a Deus, ele começa a despertar um povo que já estava conformado com a desolação, com a situação, aleluia, desfavorável. Ele chega e diz, olha, vocês veem, vocês estão vendo a miséria que nós estamos? Vocês veem que as portas de Jerusalém estão assoladas? Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. E Neemias estava dizendo, ei, você não acha que já está na hora de nós levantarmos e desfazermos essa situação de desonra? Vocês querem ficar da mesma forma? É assim que vocês querem viver, em opróbrio, em situação desfavorável, em um inimigo zombando de vocês, vocês em desonra, é assim que vocês querem viver? E ele faz o convite, vem, se junte a mim, fique comigo, vamos mudar essa situação. Aí para ativar a confiança do povo, e para o povo ver que Neemias não era qualquer um, ele diz, eu vou contar para vocês como a mão de Deus foi para comigo. Ele começa a relatar como o rei liberou carta, para Asaf, para que lhe dessem madeira. Neemias estava dizendo, ei, se vocês estiverem comigo juntos, vamos reedificar esta cidade, porque a mão do Senhor está comigo. Eu já tenho tudo para começar a obra. Vocês estão comigo? Glória a Jesus. Vocês estão comigo? Aí a palavra de Deus, então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. E disseram para ele, nós vamos levantar e edificar. E a palavra de Deus, que eles se esforçaram as suas mãos para o bem. Aí, Gesem, Sambalate e Tobias, eles começaram a zombar, começaram a desprezar, começaram a a dar uma palavra de negativa. Isso não vai acontecer, isso nunca vai dar certo. Glória a Deus. Vocês não vão conseguir levantar em nada. Por quê? E eu estive pensando, eles não iam chegar, Ruth,
e simplesmente colocar pedra sobre pedra e levantar o muro. Por quê? A palavra de Deus diz que a cidade estava desolada, em assolação. Quer dizer que estava tudo sobre entulhos. Tinha entulhos, tinha areia por todo lado, tinha madeira espalhada, toda queimada. A cidade estava em desolação. Não era tão fácil, aleluia, reconstruir aqueles muros. Aí Neemias olha para ele, diante dessa situação desfavorável, aí ele diz: a mão do Senhor é que nos fará prosperar. O Senhor é quem nos fará prosperar. Primeiro a mão do Senhor, depois a nossa disponibilidade de fazer esta obra dar certo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Neemias diz: ei, vai dar certo sim. Vai dar certo sim. Porque Deus nos garante, porque o Senhor nos fará prosperar. Quando alguém disser para você que não vai dar certo, o plano não vai dar certo, o que Deus disse que ia fazer não vai dar certo, aí você vai olhar para o teu inimigo e dizer: olha, o Senhor é quem nos fará prosperar. Aleluia. Neemias está dizendo: não sou eu, é Deus que vai fazer isto prosperar. Eu não tenho, mas Deus tem. Eu não faço, mas Deus faz. É o Senhor quem nos fará prosperar. Aleluia. Glória a Deus. Mas tem uma coisa: nós vamos reedificar, nós vamos construir, nós vamos tirar os entulhos primeiro. Não tem reconstrução sem a retirada do lixo, sem a retirada dos entulhos. Não tem reconstrução sem antes limpar o terreno. Tem? Tem não. Tem não, não foi tão fácil. Neemias reconstruiu, Neemias edificou o muro. Mas o que precisamos entender é que aquela obra não foi fácil, irmã Ruth. Não foi fácil levantar aqueles muros, porque a limpeza foi pesada. A limpeza foi grande, irmã Gessina. Imagina ele lá, olha, está tudo sujo. Primeiro a gente vai tirar todo o entulho da cidade. Foi o que despertou, aleluia, foi o que despertou a ira dos inimigos, a retirada dos entulhos. O inimigo, enquanto eu e você estamos sujos, ele não quer nada com a gente não, irmã Ruth. Mas quando a gente começa a tirar os entulhos, irmã Gessina, quando a gente começa a tirar os pozinhos que tem, que Deus não se agrada, quando a gente começa a tirar o lixo que a desolação muitas vezes deixa na nossa vida, aí o inimigo abre o olho. Aí o inimigo começa a espreitar, o inimigo começa a observar com mais afinco. O inimigo começa, aleluia, a dizer: epa, agora ali vai ser algo diferente. Agora ali eu quero ver o que é que vai acontecer. Não estou me agradando muito não disso não. Quando começa a retirar o lixo, é o momento que o inimigo fica de pé para tentar contra mim, contra você. Aí ele diz: olha, o Senhor é quem nos fará prosperar. Mas tem um porém: nem você, nem Tobias, nem Sambalate, nem Gesem terá parte nisso, nem justiça e nem memória de vocês aqui em Jerusalém. Ele estava dizendo: ei, nós vamos fazer, agora vocês ficarão de fora. Nós vamos reedificar, não vai ter nem memória de vocês aqui. Aleluia. E eles começaram. É só uma palhinha aqui, porque tem pregadora. E eles começaram a construir o muro. Eles começaram, aleluia. No capítulo 4, glória a Deus. No capítulo 4, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira. E se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos do exército. Sambalate e Tobias, glória a Deus. Sambalate, quando ele ouve o que estava acontecendo, quando ele vê que eles começaram a edificação, a reconstrução do muro, ele ficou irado. Então ele chega para o exército de Samaria,
e diz: vocês vão deixar mesmo que eles levantem o muro? Que fazem estes fracos judeus? Vocês vão permitir que eles, aleluia, que eles vivifiquem os montões do pó, as pedras que foram queimadas? Vocês vão permitir, aleluia, que eles sacrifiquem? Vocês vão permitir que em um dia só eles levantem esse muro? Glória a Deus. E Tobias estava com ele. Aí Tobias diz: deixa eles levantar, porque quando as raposas aparecerem, glória a Jesus, no momento, em questão de segundo, elas derrubam o muro. Aí Neemias olha para ele e responde o seguinte: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Aí ele diz assim, ó, aleluia. Quando o muro estava por metade, eles tiveram uma ameaça. Tobias diz: deixa eles construírem. Não dou 3 segundos para as raposas derrubarem o muro. Aí Neemias diz para ele assim, aleluia: não tem problema. Para as raposas, num braço, nós temos a espada, as armas, aleluia. E para construir a obra, nós temos ferramenta. Ali Neemias começa uma estratégia para que o muro fosse edificado sem que os inimigos conseguissem atrapalhar. Ele diz assim: olha, quando eles viram, aleluia, que os muros de Jerusalém já não havia roturas, ou seja, não tinha mais brechas, já estavam tapando as brechas. Aí ele disse: não se preocupe não, porque as raposas, elas podem derrubar esse muro em questão de segundo. Eu não sei qual é a raposa que está querendo destruir a tua construção, mas Deus está dizendo: para a raposa eu te tenho armas, eu te dou armas, para a obra eu te dou ferramenta, e para os teus inimigos é o Senhor Todo-Poderoso. Não te preocupe com os inimigos, não te preocupe com as raposas. O que é que está te afligindo? É as raposas, irmã Ruth? É os inimigos. Continua construindo o teu muro, continua edificando a tua casa, continua colocando as portas, continua tapando as brechas, aleluia, louvado seja o Senhor. Aí ele diz, ó, glória a Jesus. Quando Sanbalate e Tobias viu que a reparação dos muros de Jerusalém não havia mais brechas, eles começaram a se irar. E quando eles começaram a se irar, eles se uniram, eles se juntaram, glória a Jesus. Eles se juntaram para atacar Jerusalém, para desviar Jerusalém do seu intento. Glória a Jesus. Tem tantos inimigos se juntando, irmão. Tem tanta gente se juntando para parar a mim, para parar você. Porque o intento, é claro, aqui era para parar a obra. O intento, irmã Gessina, é para parar a obra de Deus. O intento era para era para que a obra que estava para ser feita, ela não crescesse. Então eles se juntaram. Mas aí Neemias diz para eles no versículo 14 do capítulo 4: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias diz: não temas as ameaças, continue fazendo a obra. Vamos lutar pela nossa casa, pelos nossos filhos, vamos lutar pela nossa família, vamos lutar, não temas, porque nós vamos lembrar do Senhor, e como a mão do Senhor nos tem feito prosperar. Aleluia, glória a Deus. E eles começaram, o muro chegou na metade. E a palavra de Deus diz que Neemias armou uma estratégia
de guarda. Uma parte, ficava de guarda de noite, pelo dia outra guarda ficava pelo dia. E assim, enquanto uns guardavam, eles iam construindo. Enquanto uns ficavam de dia, eles iam construindo. Aqui em momento nenhum a obra foi parada, não. Em momento de noite e nem de dia, aleluia, eles não descansavam. A obra do Senhor não podia parar. A obra do Senhor não poderia, aleluia, não podia ser estagnada. Neemias foi com um propósito de reedificar aquela cidade. Ele não podia parar por causa de ninguém, irmã Ruth. Ele disse: preocupe não. Deus já me deu estratégia. De noite fica essa parte aqui vigiando. Pelo dia fica. E tem mais. Era eles fazendo a obra com as ferramentas com uma mão e as armas com a outra. Eles diziam assim: ainda que o inimigo venha, eu vou combater o inimigo, mas a obra não vai parar. É assim que Deus nos quer. Quais são as armas que nós temos? Jejum, oração. Não é assim? Jejum, oração. Aleluia. São as armas que nós temos, as armaduras de Deus. Glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. Qual é a ferramenta? É o louvor, é a pregação, aleluia. É a evangelização, é a caridade. Louvado seja o Senhor. Nós temos armas e temos ferramentas. Vai parar por quê? Hein, minha irmãzinha? Vai parar por quê? Porque se Deus tem dado arma e ferramenta para você, qual é a desculpa, irmã Ruth, para a gente parar? Deus está falando aqui comigo e com vocês. Qual é a desculpa para parar se Deus tem dado ferramenta e tem dado armas? Qual é o motivo? É a palavra negativa de alguém? É os inimigos que ficam zombando da obra que Deus colocou na tua mão, como fez com Neemias? São os Sambalatos, os Tobias, os Gessens da vida? Deus está dizendo: eu te dei arma, eu te dei ferramenta, e você não pode parar. E a palavra do Senhor diz que quando o muro já não tinha mais brecha alguma, chega, já estou terminando já. Eu estou falando da obra que Deus nos entregou e que a gente não pode parar. A gente não pode entregar, irmã Jacina. Ainda que o inimigo esteja zombando, ainda que o inimigo, ele arquitete a maldade contra mim e contra você, eu não posso parar, você não pode parar. Quando eles viram, irmã Silane, que a obra, que os muros já não tinha brecha, já não tinha rotura, aí ele diz: ô Neemias, desce, vem até o Vale de Ono, venha congregar conosco, se junte a nós, aleluia, louvado seja o Senhor. Aí Neemias diz: olha, por que eu vou parar, se eu estou fazendo uma grande obra? Por que eu vou parar o que eu estou fazendo aqui, para ir congregar com vocês? Por que eu vou parar o que Deus me entregou para fazer, para se juntar a você? Neemias estava dizendo o seguinte: eu tenho um foco, eu tenho um propósito, eu não posso parar. E eles chamaram uma vez, irmã Ruth, chamaram duas, chamaram três, chamaram quatro. Na quinta vez, Sanballat diz: você não vem não, é? Pois eu vou inventar. Oh, aleluia. Aleluia. Vai parar não? Vem não? Vou inventar uma mentira. Eu vou fazer alguém sair divulgando o seu nome, dizendo que você se intitulou rei. Olha, isso aqui é desde sempre. Ó, calúnia, difamação e mentira não é de agora não. Ele disse: eu vou inventar. Eu vou dizer que você quer ser o rei. E eu quero ver se essa obra vai parar ou não. Aleluia. Aí ele diz: tão certo quanto Deus vive, aleluia, que essas palavras não são verdades, mas veio do intento do teu coração para mentir.
Isso não é verdade, eu não vou parar a obra. E ele vai até a casa de Semaías. Quando ele chega na casa de Semaías, eu acredito que Semaías era alguém que compartilhava ali, irmã Ruth, alguma coisa sobre a construção. A Bíblia não fala muito sobre ele. Mas Semaías já tinha se vendido para Sambalate e para Tobias. Ele já tinha se vendido. Porque a palavra de Deus diz que Semaías diz assim: olha, vamos entrar no templo, porque virão te matar. E no templo você estará seguro. Ora, Neemias sabia que ele não podia entrar no templo. Ele diz: como um homem como eu fugiria? Ainda mais para dentro do templo, que eu não posso entrar. E ele conheceu que aquilo que Semaías disse, porque tinha sido comprado por Sambalate e Tobias, não era verdade. Era uma arapuca, era uma armadilha para ele pecar contra Deus. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus não se engana, não se complica, não se deixa enganar. Ele diz: ei, esse aí não foi de Deus não. Esse conselho não foi de Deus. Eles estão querendo que eu peque contra Deus, mas eu não vou pecar. Semaías havia se vendido para Sambalate e Tobias. Aleluia. Diga misericórdia. Quantas pessoas com intento maligno não querem nos fazer andar e trilhar por caminhos que Deus não se agrada, só pelo prazer de nos ver caindo, só pelo prazer, irmão Jacino, de nos ver pecando. É por isso que temos que pedir discernimento do Espírito Santo para as nossas vidas, para que a gente não se engane. Nem todo o conselho vem de Deus. Peça discernimento ao Senhor para saber se aquilo é de Deus ou não. Em 1ª carta de João diz: não vos engane os falsos profetas. Não vos engane. Aleluia. Peça discernimento daquilo que vem de Deus, daquilo que não vem. Neemias tinha esse discernimento. E ele diz: aleluia, glória a Deus, louvado, de maneira nenhuma entrarei. Eu conheci que eis que não era Deus que o enviara. Quem faz a obra de Deus não pode, aleluia, ir no conselho de qualquer um. Quem faz a obra do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, tem que ter discernimento para saber o que está fazendo, para saber se aquele que chega junto vem de Deus ou não vem. Neemias sabia que aquilo não era de Deus. Ele disse: eu vou pecar contra Deus, eu vou entrar no templo. Se eu sei que eu não posso entrar no templo, cuidado com os conselhos. Nem todo aquele que te aconselha quer o teu bem, não. E eu já vivi muito isso, irmãos. Eu já fiz coisas por conselhos de alguém que eu confiava, que eu dizia: é mulher de Deus, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. E quase que eu entrava numa arapuca, a cama já estava feita, eu só precisava deitar e dormir. Aleluia. Mas sabe o que é isso? É Deus dizendo para mim: confia em mim. Confia no braço de homem não. Confia naquilo que eu te disser. Confia naquele que eu te revelar. Às vezes a gente tem tanta confiança que alguém é homem e mulher de Deus, que a gente não acredita nem no que Deus nos revela. Deus às vezes nos revela algo, irmã Ruth, mas por nos achar tão pequeno, tão insignificante, a gente só acredita naquilo que a profeta ou o profeta fala. Neemias disse: não, eu conheço a lei, eu conheço os estatutos, eu conheço os mandamentos, eu ouço a voz do Senhor, eu tenho intimidade com Ele, e eu não vou entrar no templo. Se eu entrar, eu vou morrer e vou pecar contra Deus. E a palavra do Senhor diz que acabou-se o muro aos 25 de Elu, em 52 dias.
E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus foi quem fez esta obra. Deixa eu dizer uma coisa para você. O intuito do inimigo é nos fazer parar. É por isso que ele levanta tanta gente, para nos tirar o equilíbrio, para nos fazer sair da rota, irmã Ruth. Porque o inimigo não quer qualquer um, não. O inimigo não quer qualquer um, irmã Jacina, irmã Dilma. O inimigo quer a excelência de Deus, que somos nós. O inimigo não quer um que já esteja servindo a ele, não. O inimigo quer pegar o que melhor Deus tem para o seu uso. Lembra de Daniel? Vai às penais, escolhe aí os melhores de Judá, da linhagem real. Nabucodonosor estava dizendo: eu não quero qualquer um, não. Eu quero jovens entendidos de conhecimento, jovens sábios, aleluia. Eu quero jovens de feição formosa. Eu não quero qualquer um. Sabe por quê, Aspenaz? Eu vou usar o que eles têm de melhor para usar aqui no meu palácio. Deus não quer qualquer um, não. Deus quer a mim, o inimigo não quer qualquer um, quer a mim, quer a você para uso dele. Está pensando que o inimigo quer qualquer um? Quer não. É por isso que ele tenta, irmã Ruth, nos tirar do caminho, para que a gente vá servir a ele. Aleluia. Louvado seja o Senhor. O inimigo não quer qualquer um, ele quer você. Ele quer a excelência de Deus. Ele quer aquilo que é a imagem e semelhança de Deus, para distorcer, para usar para os seus propósitos. Aleluia. Mas Daniel não se contaminou. Os 3 jovens que estavam com ele não se contaminou. E até o dia que o rei Ciro foi levantado como libertador do povo, Daniel esteve na mesma posição. Ah, mas é difícil. Quantas situações Daniel viveu e viu ali naquele cativeiro? Quantas? Seus irmãos sendo escravos, o seu povo sendo escravizado, sofrendo, longe da sua terra. Mas a palavra de Deus diz, irmã Ruth, que até o dia que o rei Ciro foi levantado para libertar o povo de Israel, ele esteve na mesma posição. O inimigo não quer qualquer um, ele quer o melhor que Deus tem. Mas Neemias não perdeu o foco. Neemias, ele não se embaraçou. Ele terminou a construção do templo, sem se embaraçar com a voz do inimigo. Paulo certa vez diz: eu não corro como corre qualquer um. Eu corro como alguém que sabe que quer ganhar o prêmio. Eu corro como alguém que sabe para onde está indo. Eu não corro como qualquer um. Eu corro como alguém que tem propósito, que tem um foco. E Deus está dizendo para mim e para você: não se embarace com o inimigo. Não se embarace, o inimigo vai fazer de tudo para que você pare. Mas que nesta tarde, deste dia, tenha a convicção que a obra que Deus colocou nas tuas mãos, o Senhor é quem vai fazer prosperar. Quando o inimigo vier para você com conversinha, dizer que não vai dar certo porque está cheio, assim para dizer: não, mulher, esses dias, deixa eu contar uma coisa para você que a irmã Ruth vai pregar. Esses dias aconteceu algo que pôs em dúvida a chamada de Deus na minha vida. Tem momento que a gente se vê assim. Eu fui pregar em um certo lugar, e depois eu soube que alguém murmurou. Porque a igreja hoje não quer a palavra, a igreja hoje quer profecia. A igreja hoje só quer profeta, não quer pregador da palavra, só quer profecia. E aconteceu algo que me fez ficar desequilibrada. Você acredita nisso? E eu fiquei meio atormentada, irmã Ruth. Eu fiquei assim, ó. Não aceito isso. E eu fiquei inquieta. E cadê eu dormir? Eu digo: Deus, a palavra não foi tua, não. O que o Senhor mandou falar não foi o Senhor, não, que mandou falar? Aleluia. Foi Deus não que mandou falar? Quer dizer que eu falei da carne?
E eu fiquei perturbada, Kennedy, eu fiquei assim. E eu vendo que alguém prospera, que alguém está no auge. E eu disse, Deus, eu conheço, sei o que aquela pessoa faz. E está aí nas redes sociais. E eu preguei a tua palavra. E estou sendo atacada dessa forma. Se prepare para ser atacado. Se prepare para ser afrontado por causa do nome do Senhor. Deus me disse, filho, eu não tenho conta com quem está te atacando, não. Com quem está falando do meu nome sem eu falar, não. O meu negócio é com você. Continue fazendo a obra e pregando a minha palavra. E aquela palavra me fortaleceu. Deus falou fortemente ao meu coração. Continua pregando a minha palavra, queira alguém ouvir ou não. Porque tem hora que a gente fica igual a Asaf. Meus pés quase desviaram ao ver a prosperidade do ímpio. Não é assim? Às vezes a gente fica tão indignado, irmã Ruth, com coisas que a gente sabe que não é verdade, Kennedy. Com pessoas que a gente sabe que não tem uma vida de cristão, de mulher de Deus, de homem de Deus. E a gente fica com dúvida. Será que só eu, meu Deus, estou errada? Será que realmente não era para eu pregar aquilo? Não é assim? Você às vezes não tem um retorno, não. Às vezes você prega, se prepare, nem sempre você vai ter um retorno de glória, porque a glória é do Senhor. Depois que você sofre, diz, Jesus, eu não sou nada. Aí Deus, olha, irmã Érica, naquele dia Deus falou comigo. Naquele dia Deus fez algo na minha vida. Naquele dia Deus fez assim, assim, assim. Deus, Ele alegra o nosso coração em saber que não éramos nada, como pregou a Cedilma aqui. Nós nenhum era digno dessa glória, desse poder, dessa presença, da salvação. Mas Deus nos escolheu. Somos co-herdeiros de Cristo e somos herdeiros das mansões celestiais. E um dia estaremos cantando num grande coral. Aqui é afronta, é desespero, é aflição, é descrédito. Mas Deus está dizendo, continue, deixa o inimigo te atacar. Deixa as raposas quererem derrubar o teu muro. Deixa os inimigos, aleluia, inventarem mentiras, como foi inventada por Sambalate contra Neemias. Deixa mentirem, deixa caluniarem, porque o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. O Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Se você entendeu essa palavra, levanta a mão, dá glória ao Senhor e diz, Senhor, o que tu colocou na minha mão, é o Senhor quem vai fazer prosperar. Deus está dizendo, não é tempo de parar, é tempo de reedificar os muros de Jerusalém. Aleluia. Não é tempo de parar. Eu disse, se Deus está comigo, eu posso tudo. Se Deus está comigo, eu vou levantar essa cabeça. Que o inimigo poque pelas costas, que nem cigarro, eu não estou nem aí. Eu vou continuar pregando a palavra do Senhor. Aleluia. Louva, fica com essa palavra. O inimigo não tem poder para deter aquele a quem Deus tem propósito. O inimigo não tem poder para invalidar a palavra que Deus liberou sobre a tua vida. O inimigo não tem poder para determinar o que Deus já determinou. Não largue a obra que Deus colocou na tua vida. Se largou, pegue de volta. Deus não te quer assim não, ó. Deus te quer com a mão com a arma e a outra mão fazendo a obra. Não tem raposa nem inimigo que resista. Não tem raposa nem inimigo que derrube os muros que o próprio Deus está fazendo prosperar na tua vida. Não tem. Toda vez que vem alguma frase, não, o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Que o que Deus colocou na tua mão, não se preocupe, porque não é você que vai fazer prosperar, é Deus. É dele o propósito, é Ele a prosperidade. Então fique quieto, se acalme, levanta a cabeça, continua a fazer a obra que Deus colocou na tua vida, porque tem prosperidade para a tua vida, para a obra que Deus colocou nas tuas mãos. Às vezes parece que é em vão, parece que não vai ter um retorno, não é? Mas o teu galardão está com o Senhor, e é Ele quem vai te recompensar.
Irmã Silene, vem louvar ao Senhor.